Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para adorar o nosso Senhor com a música Formoso És. Quer ser fiel. Sim, lá em cima. Quer ser fiel. Quero ser fiel neste caminhar a dor, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque és digno de adoração total, porque és santo, deixarei para trás o mal. Quero viver para ti, com um coração completo, pois quando deste tudo por mim. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque és digno de adoração total, porque és santo, deixarei para trás o mal. Quero viver para ti, com um coração completo, pois quando deste tudo por mim. Total, porque és santo, deixarei para trás o mal. Quero viver para ti, com um coração completo,
Pois quando deste tudo por mim. Oramos. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela semana que o Senhor nos deu, Senhor. Porque até que o Senhor nos ajudou, Pai. Obrigada, Pai, por cada irmão aqui presente, Senhor. E também aqueles que não estão presentes, Pai, porque Tu sabes todas as coisas, porque aqueles não estão aqui, Senhor. Então, Pai, te pedimos mais uma vez, Pai, que fortaleça nossos corações, Pai, para mais uma vez ouvir a Tua palavra, Senhor. E abençoe, Pai, o Teu servo, Pai, que nos vai transmitir a Tua palavra, Pai. Abre nossos corações, Pai, para que nós possamos sair aqui de frente, Senhor. Nos dê um bom tempo, Senhor. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, ainda aqui na presença do Senhor e engrandecendo o seu nome, vamos cantar e engrandecer o nome do nosso Deus e dizendo que Ele é formoso, que Ele é fiel. Formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença, maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes, maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença, maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes, maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença, maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes, maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar
Ora bem, é tanta coisa que é maravilhosa. Eu, enquanto estávamos a cantar este coro, estava a acrescentar coisas. É maravilhoso te contemplar, Senhor, é maravilhoso te adorar, é maravilhoso tocar as tuas vestes, e a profundidade desta expressão é enorme. É maravilhoso estarmos em comunhão uns com os outros, não é? E, no fundo, tudo isto graças àquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. E é maravilhoso quando nós podemos receber uma família que hoje está connosco para também partilhar não só a palavra do Senhor e algo acerca do seu ministério. E no pouco que eu tive a conversar com o nosso irmão Mateus, cheguei à conclusão que é maravilhoso as ligações, portanto, os contactos e os conhecimentos que temos e o ministério que os nossos irmãos vêm a desempenhar. Mas que eles vão falar, eu não vou falar por eles. Vou simplesmente dizer-vos bem-vindos e passar a palavra ao nosso irmão Mateus. A igreja pode dizer, como é hábito, logo de início, bem-vindos. Que o Senhor vos abençoe. Eu vou lá de cima. Bom dia. Mais ânimo, vamos lá. Bom dia. Isso. Reflete, né, como eu vou, se eu falo bom dia, todo mundo vai, bom dia, né? Muito bem, eu sou o Mateus, sou missionário aqui em Portugal. Está aqui a minha família, vou apresentar logo a minha família. Como eu sempre apresento, a mulher mais feliz desse mundo, né? A minha esposa Muriel, os nossos 2 filhos, o Marco e o Murilo, né? E por que eu apresento a minha família assim, principalmente a minha esposa, dessa maneira? Como a mulher mais feliz desse mundo. Porque isso me traz uma responsabilidade muito grande de torná-la a mulher mais feliz desse mundo, porque senão eu não poderia falar isso, né? E escutando um pouquinho a letra da primeira música que nós cantamos, quero ser fiel, né? Eu quero testemunhar aquilo que eu vivo, aquela fé que eu acredito, né? E como é bom cantar aquilo e a gente poder trazer isso em verdade, em testemunho. Durante essa semana, enquanto que eu preparava esse momento que trazer, o Espírito Santo foi me incomodando várias vezes o que levar. Na verdade, ele já estava me dizendo, mas eu queria às vezes dar um jeitinho de, tipo assim, mas eu quero falar sobre isso. E ele dizia, não, vai falar sobre isso. Mas eu quero falar então sobre isso. E ele, não, vai falar sobre isso. E quanto mais eu tentava muitas vezes me desvencilhar, mais aquela mensagem vinha à minha frente. Eu queria convidar os irmãos para abrir no livro de Hebreus. Depois eu vou apresentar minha família de uma forma geral, porque apresentar minha família hoje faz parte da mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Hebreus 11. Hebreus 11 é um texto fantástico, porque é um texto que traz muitos exemplos. É um texto que me confrontou muito essa semana, porque se nós cremos que a Bíblia é o livro da vida, e é o livro mais atual, além do mais antigo, é o livro mais atual hoje em dia, nós também somos parte dessa história. E eu também quero ter o meu nome fazendo parte dessa história. Então eu só quero ler os 3 primeiros versículos para nós começar. A linguagem que eu vou usar é a Almeida Revista e Corrigida, certo? Que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A mensagem de hoje é muito simples, ela fala de fé.
na primeira música que nós cantamos, fala em testemunhar a nossa fé. Fala em ser fiel àquilo que a gente acredita. E para a gente ser fiel àquilo que a gente acredita, além da gente saber o que é, a gente sabe o que é, a gente acredita no que é, mas será que a gente está vivendo o que realmente é? E isso me inquietou muito essa semana. Será que realmente nós estamos vivendo a fé? Ou a gente só está sabendo, ou a gente só sabe o que é e acredita naquilo que é? Então, eu queria passar um pequeno vídeo da história da nossa família, o porquê que nós estamos cá, e aí apresentar o ministério que a gente serve, porque a história da nossa família é uma história de fé. Então, pastor, se puder passar para nós o videozinho. Olá, eu sou o Matheus Passini. Eu sou Muriel Passini e esse daqui são os nossos filhos Marco Aurélio e Murilo. Nós somos missionários da MPC Brasil e estamos servindo a MPC de Portugal. Nós chegamos em fevereiro de 2023 nesse país maravilhoso. Aqui a gente vai fazer um breve resumo da nossa história para compartilhar com vocês um pouquinho do nosso chamado. Vem conosco. Nós dois trabalhávamos com professores no Brasil há mais de 20 anos. E éramos voluntários da MPC da nossa cidade e servíamos nas escolas além do nosso trabalho. Sempre estivemos envolvidos com iniciativas evangelísticas e missionárias, e por 11 anos participamos da liderança da igreja em que congregávamos. Cada vez mais sentimos nosso chamado nos levar para servir as pessoas, em qualquer lugar que fosse. Sentimos que o reino de Deus era maior do que qualquer coisa, e compartilhar o amor do Pai nos enchia de alegria. Então, em 2022, Deus falou conosco de maneira pontual e específica. Façam os passaportes que eu os quero nas nações e tenho pressa. E os sinais foram apontando para Portugal. Em julho de 2022, eu fiquei 70 dias aqui em Portugal e se confirmou a vontade de Deus. Assim, largamos os nossos empregos de professores, nossa casa, nossos parentes e amigos, para cumprir o ID que Deus havia nos chamado. Agora estamos aqui, realizando nossos trabalhos nas escolas, apresentando a MPC por todo Portugal, formando líderes, compartilhando o amor que nos amou primeiro, até que cada jovem e adolescente tenha a oportunidade de conhecer Jesus. Desde que chegamos, estamos percorrendo de norte a sul de Portugal. Participamos de ações em escolas com a escritora Andrea Ramos, atividades de evangelismo, atividades com os adolescentes da igreja, ações com tóxico-dependentes, colocando em prática os projetos da MPC dentro das escolas, como o Coach na Escola, Projeto Meetings e Motivar Mestres. Fomos até as Ilhas dos Açores, disponibilizar os trabalhos que a MPC tem para auxiliar os jovens e as escolas. Para que esse ministério continue, precisamos da vossa ajuda. Ore, divulgue, compartilhe, oferte. Estamos te convidando a fazer parte desse chamado conosco. A missão não pode parar. Juntos, somos mais fortes para alcançar a próxima geração. Isso é um pouquinho daquilo que a gente vive. Pra cá ou pra lá? Pode tirar, pastor. Esses são os erros de gravação que... Também se ficar não tem problema, porque foi muito divertido gravar no espaço público, né? As pessoas passando, sinal de apito de buzina. Mas assim, a nossa família, então, somos missionários da Mocidade para Cristo. Mocidade para Cristo, ela surgiu em 1940 nos Estados Unidos, e o primeiro obreiro em tempo integral foi Billy Graham. Billy Graham, então, foi o primeiro obreiro em tempo integral da Mocidade para Cristo, e o pastor, né, nós estávamos conversando antes, teve até a oportunidade de escutar já, né, Billy Graham e viver essa experiência, né, mais, de um tempo mais atrás. Mas nós dois éramos professores, somos professores de formação, né? E durante 20 anos, nós estávamos dentro da sala de aula no Brasil. Uma carreira já construída, uma estabilidade financeira, né? Mas uma inquietação no coração. Por mais que nós levássemos o amor que a gente vive para dentro da escola onde nós estávamos, Deus nos inquietava para transbordar mais o amor dele em mais locais. E nós fomos entendendo isso
à medida que nós vivíamos experiências sobrenaturais e missionais de Deus na nossa vida, que nós deveríamos de fazer mais. E através de revelações, através de Deus usando pessoas na nossa vida, a gente entendeu que nós tínhamos que largar tudo e viver para Cristo, e viver pela fé. Ou seja, nós largamos o nada para viver com tudo. E desde então a gente vive, né, na missão em tempo integral, de forma voluntária, né, sendo abençoado por amigos, por irmãos, por parceiros que acreditam nessa missão. E a nossa família vive pela fé. E desde que a gente teve isso como propósito e entendimento, nunca mais faltou nada, né? Deus sempre supre as nossas necessidades, né? E a nossa família, vamos dizer assim, que foi transformada também por esse amor e por essa oportunidade de viver. Então a gente apenas não só sabia o que era ter fé, como acreditava no que era ter fé, mas passamos a viver pela fé. E essa é a pergunta que muitas vezes nos inquieta no dia a dia. O que é viver pela fé? Ou primeiro, o que é fé? Né? O texto aqui já nos fala um pouco do que é fé. Mas se hoje nós perguntar para a inteligência artificial, que hoje é o meio de busca, antigamente se buscava em livros, em enciclopédias, né, para saber o que eram as coisas, e hoje a gente busca na inteligência artificial. E às vezes a inteligência artificial nos dá umas respostas que nós deveríamos de muitas vezes entender o que ela quer dizer. Então a fé, através da inteligência artificial, né, diz o seguinte: é uma crença intensa em algo ou alguém, mesmo sem provas, que pode ser religiosa, ou seja, a crença em Deus e em suas revelações, ou geral, uma confiança em princípio ou esperança em algo. É também a virtude teológica de acreditar nas verdades divinas e a fidelidade a um compromisso, e o crédito ou a confiança depositada em algo ou alguém. Até a fé opera através da caridade e transforma a vida de quem a professa, não sendo apenas um sentimento, mas um princípio de vida. Isso é o que a inteligência artificial diz, o que é fé. E o que nós estamos testemunhando do que é fé. Se alguém nos perguntar na rua ou no nosso convívio o que é fé, o que nós estamos falando? E a pessoa vai dizer, ok, você sabe o que é fé, mas o que é viver pela fé? Além de acreditar. O que você tem feito no seu dia a dia como um testemunho vivo de viver pela fé? Eu acho que essa é uma das inquietações que nós temos que ter todos os dias. No dia de hoje, já nesse domingo, o que foi tão fantástico que foi movido pela fé que a gente vive? Já começar pelo privilégio de estarmos aqui, na casa do Pai, né, tendo esse momento de comunhão. Isso é porque nós vivemos pela fé. Isso é porque nós acreditamos. Mas e todos os dias, nas nossas dependências, no nosso trabalho, na nossa rotina, o que nós temos feito? E a fé, segundo a palavra de Deus, então, conforme está em Hebreus, ela é definida como a certeza daquilo que espera uma convicção de realidades do que não se vê. É o que está em Hebreus 11:1. E é mais do que uma simples crença, é mais do que um simples... Não, eu li ali, ok, está tudo certo, é como a gente lê uma notícia, muitas vezes num telejornal, e acredita naquilo que está sendo dito. Mas é mais do que uma simples crença, é uma confiança ativa, né, e um princípio de ação e que nos leva a uma reação também. A fé bíblica, ela envolve 3 situações. Primeiro, a gente acredita na palavra de Deus. Depois a gente confia na palavra de Deus. E depois a gente vive essa palavra de acordo com a nossa convicção. Mas será que realmente nós estamos vivendo? E eu me pergunto, será que eu, Mateus, com a minha família, estou vivendo? Ou acreditar, ou viver?
o confiar? Será que eu estou colocando tudo nas mãos de Deus? Deus, eu entrego tudo a Ti. Faz a diferença na minha vida. Será que realmente eu estou vivendo dessa forma? Será que realmente eu lendo o capítulo todo de Hebreus e vendo o testemunho daqueles que no passado viveram pela fé, será que eu consigo viver assim também? E a nossa história da nossa família muitas vezes se encaixa nisso também. Quando eu digo que nós tínhamos uma estabilidade no Brasil, nós tínhamos sim uma estabilidade financeira. Uma casa boa, confortável. Não que a nossa casa de hoje aqui, que é a arrendada, não seja confortável. Mas nós tínhamos sim um padrão de vida muito bom. E pela fé, nós decidimos mudar tudo isso. Nós tínhamos 2 carros no Brasil, bom. Pela fé, a gente ofertou os nossos carros no Brasil antes de vir para cá. Primeiro, um nós ofertamos para a missão lá e o outro nós queríamos vender para comprar um carro quando nós chegássemos em Portugal. Mas nesse meio tempo, o Espírito Santo moveu através da vida de um pastor, de nós oferecer o carro, e a gente ofereceu o carro e viemos para cá sem nada. E quando a gente chegou aqui, depois de um tempo, a gente foi abençoado com um carro. A gente viveu pela fé. E assim a gente continua. Porque hoje nós também estamos nesse processo. A gente já trocou de carro, porque aquele carro avariou. E a gente ganhou outro carro, com a ajuda de alguns irmãos, e esse carro também está avariando. Mas a gente continua vivendo pela fé. Né? E a gente vai entregar esse carro, a gente vai passar esse carro adiante e vamos ficar sem carro. Porque a gente acredita que ali na frente, a gente já ficou, a gente fez o nosso passe, né, o cartão da Navegantes lá em Lisboa, porque a gente ia andar só de transporte. E a gente usou ele um mês só, que depois Deus nos abençoou com o carro. Se nós tiver que mês que vem agora pagar o transporte novo, pronto, a gente já tem o cartão, vamos pagar. E a gente vai assim. E a gente vai continuar a nossa missão e vamos continuar a nossa caminhada. Porque se eu olhar para esses exemplos da Bíblia, teve gente que andou quantos quilômetros para viver pela fé? E eu não tenho condições de andar de autocarro, né? O que eu estou vivendo? Qual é a história que eu estou construindo? Ok, os tempos são outros, hoje são diferentes, sim. E nós vamos usufruir disso. Deus não está dizendo para a gente largar tudo, não. Larga tudo agora e fica 40 anos no deserto. Mas Ele está mostrando que o nosso deserto está aqui agora. E que a gente tem que viver isso. A gente tem que viver as nossas lutas. A gente tem que abrir. Né? A gente tem que viver o sobrenatural. A gente tem que viver pela fé. E isso é diferente para cada família, para cada situação. Aquele que tem o seu trabalho vai ter que viver a sua fé no seu trabalho. Mas não fazer do seu trabalho a sua fé. Se eu tiver trabalho, está tudo bem. E se não tiver, não vai estar tudo bem também? Se eu tiver um carro, está tudo bem. E se não tiver, não vai estar tudo bem também? Então eu sei o que é fé, tenho fé, mas vivo pela fé. Dentro dessas histórias, na sequência do livro de Hebreus, traz esses muitos personagens. Fala de Abel, fala de Enoque e fala de Noé, logo a seguir. Se nós parar para pensar na loucura que foi, Noé recebeu uma missão, vamos dizer que era esse verão agora aqui, que não caiu uma gota d'água, e dizer que ia chover muito e que era para construir uma arca. Se não foi pela fé que ele fez isso. Só pela fé. E quantas vezes a gente recebe uma instrução, uma orientação de Deus, e a gente olha para o céu e diz assim, mas não vai chover. Não vai vir nenhum dilúvio. Então eu vou esperar. Né? Aquela história que a gente conta assim, não, vamos orar para chover, vamos orar para chover. A gente ora para chover. Vamos levantar um clamor aqui na igreja porque vai chover, a gente quer que chova. Quem daqui trouxe chapéu de chuva? Ninguém. Então, será que a gente está realmente acreditando que vai chover? Né? Se a gente acredita que vai chover, vamos buscar os nossos chapéus de chuva, porque vai chover. Depois vem Abraão, né? Que a primeira parte é sair de onde está, do seu conforto, e vai para onde tu não sabe.
Quantos de nós, né, muitas vezes dentro da igreja, e graças a Deus hoje a igreja já tem um olhar diferente para a questão do imigrante, né? Mas eu costumo dizer assim, quem dos irmãos aqui nasceu em Portugal? Por favor, bota a mão ao ar. Quem nasceu em Portugal? Ok. Os outros nasceram em outros países. Agora, desses irmãos, quem escolheu nascer em Portugal? Ninguém escolheu? Eu também não escolhi nascer no Brasil, a gente não escolheu nascer no país onde a gente estava. Mas a nossa família escolheu amar Portugal. As nossas famílias resolveram e escolheram amar Portugal. E essa é uma decisão que a gente pode tomar, e essa é uma decisão de fé. É amar a nação onde a gente está. Então a gente fazia um ministério no Brasil, e Deus, nós sem planos nenhum, disse, saiam daqui, vão para o lugar onde vocês não conhecem, e vão amar as pessoas lá. E nós escolhemos amar Portugal. E hoje o que a gente faz é amar Portugal. A gente ama jovens e adolescentes. Nosso ministério ele acontece dentro das escolas de Portugal, que é muito desafiador. Mas é pela fé que a gente vai e faz. Então Abraão tem que sair e ir para um lugar onde ele não sabe, mas aquilo ali é uma promessa de fé, de que ele vai ter muitos filhos. Uma geração atrás de geração. Mas aí outra questão que fala de Abraão é sacrifica o teu filho. Quantos nós estamos dispostos a fazer sacrifícios nas nossas vidas? Pela fé. Quantos de nós estamos dispostos a entregar algo que a gente tem, que a gente gosta tanto, pela fé? Será que nós estamos prontos para isso? Será que nós estamos prontos para abrir mão de alguma coisa? Ou nessa hora a gente acredita mais na nossa conquista do que na fé daquilo que Deus possa nos entregar? Fala também ali em Hebreus de Sara. Quantos anos Sara, né, tinha? Mas ela tinha fé e ela gerou uma criança. Daqui a pouco a gente olha para a nossa idade e diz assim, não, eu não sou mais capaz, eu já passei. Eu já passei dessa fase. Nós tínhamos, eu e minha esposa, um pensamento de que nós só íamos ser missionários quando nós entrássemos na reforma. E faltava pouco tempo para nós nos reformarmos no Brasil, porque a carreira de professor no Brasil ela tem um tempo mais reduzido. Então faltava pouco tempo para nós entrar na reforma, mas Deus foi lá e quebrou tudo, desviou toda a nossa rota, tudo que nós tínhamos idealizado e disse, não, é agora, é já. Então, hoje, a gente nem pensa mais em reforma. Porque a reforma, quando a gente pensa, é algo que a gente acredita que é um benefício, e é sim, é um benefício criado pelo sistema de governo para a gente ter um cuidado. Mas não é onde a gente pode depositar a nossa fé. A minha mãe trabalhou muito, se aposentou para viver a sua reforma. Um mês depois ela faleceu. E ela não usufruiu nem do benefício que ela ganhou do dinheiro quando ela se reformou, do dinheiro do fundo e, né, que ela tinha para usar. Então muitas vezes a gente está depositando as nossas cenas, as nossas coisas, em algo que a gente nem sabe se vai viver. Então mais uma vez, aonde está a nossa fé? E aí falando dessa descendência de Abraão toda, Isaac, Jacó, José, agiram pela fé. Muito pela fé. E fala também em Hebreus de Moisés. Moisés já começou quando nasceu num passo de fé da sua mãe. De proteger ele, porque Moisés era para ser morto. Todos os meninos que nascessem naquela altura eram para ser mortos. E a mãe, num passo de fé, construiu uma grande história sobre a vida de Moisés. E Moisés, num passo de fé, decidiu abrir mão, muitas vezes, de uma herança que ele tinha conquistado no povo onde ele estava para realmente ajudar o seu povo. E quantas coisas Moisés pôde fazer pela fé. Às vezes a gente para na frente de um mar aqui e nunca contemplar assim, uau, o que será que Moisés fez, né, para abrir aquele mar e todo mundo passar? Né? Às vezes a gente vê a cena, as crianças pequenininhas pegando um cajado na mão e batendo assim, né?
Quantas coisas Moisés pôde viver pela fé. Mas aí encerra a descrição desses personagens em Hebreus 11, e aí eu me pergunto, e se tivesse ali o meu nome? E Mateus, pela fé, viveu isso. E a família do Mateus, e a cada um de nós. Se a gente fosse escrever um versículo em Hebreus, com o nosso nome, pela fé, o que nós conseguiríamos colocar ali? Isso eu acho que é algo que tem que nos inquietar. Se eu tenho algo para escrever ali, compartilha, testemunha. Se eu ainda não tenho algo, busca. Busca intencionalmente para poder você escrever algo. Nós, pela fé, conseguimos arrendar o nosso apartamento aqui, onde a gente mora. Nós não temos recibo de vencimento. Nós mal tínhamos aberto aquela atividade porque nós precisávamos ter alguma coisa para tentar levantar algum recurso, porque o nosso recurso vem do Brasil, de amigos, de parentes, de parceiros que mandam as suas ofertas para nós, e nós não tínhamos como legalizar isso aqui de alguma forma. Mas nós precisávamos arrendar um imóvel. Nós não tínhamos nem conta no banco, nenhuma conta bancária. E a senhoril, a senhora que estava lá, Dona Rosa, veio ter comigo e com a minha esposa na cozinha desse apartamento. E ela disse assim, mas como vocês fazem para arrecadar recurso, para ter o sustento? E nós partilhamos. Essa questão, olha, somos missionários, a gente crê, a gente acredita, a gente vive dessa forma. E dela disse assim, mas e se Deus um dia não ajudar vocês? E se Deus querer ajudar outras pessoas? E ela só não disse esquecer de vocês, porque não foi a palavra que ela usou, mas... E nós, assim, pela fé, Ele vai nos ajudar também. E ela, uma senhora de negócios, com um contrato cheio de termos, ela disse assim, ok, vocês não têm nada do que precisam para arrendar esse apartamento. Nós não tínhamos dinheiro para caução, nós não tínhamos os documentos necessários, mas ela, pela fé dela, acreditou na nossa palavra e arrendou o apartamento para nós. E para quem vive essa situação aqui em Portugal, sabe que é extremamente difícil e complicado fazer qualquer situação sem ter os documentos. E isso está tudo certo, porque pelo menos no país da onde a gente veio, do Brasil, o que tem de coisa ilegal e de incomodação, porque um quer passar a perna no outro, um quer dar o golpe no outro, isso torna Portugal um país mais prevenido. E está tudo certo, e tem que ser prevenido. Mas isso nos confronta ainda mais a viver a nossa fé. E a gente testemunhou isso para ela, e a gente já está há mais de um ano morando nesse apartamento, e nunca falhamos com o arrendamento. Por mais que muitas vezes chega perto do dia 8, do dia do vencimento, e a gente não tem o dinheiro na conta. Mas isso tem nos trazido uma paz muito grande. Porque no dia certo, na hora certa, Deus provê. Deus provê e coloca lá. E tem usado pessoas e tem sido fantástico. Se a gente pudesse dar vários testemunhos, não só de questões financeiras, mas de cuidado e carinho que as pessoas têm conosco, isso seria fantástico partilhar com vocês. Porque a gente tem vivido pela fé. Mas isso me cobra todos os dias a viver pela fé. Não, agora, porque várias vezes eu olho aquelas propagandas assim do Euro Milhões. Pô, eu podia ganhar. Eu ia ajudar tanta gente. E essa semana eu pensei isso. Às vezes eu tenho meus momentos de desporto, eu gosto de sair para correr e tal, e a minha esposa sabe, quando eu estou meio estressado, assim, meio angustiado, ela vai correr. Porque daí eu vou correr e eu vou conversando com Deus ao mesmo tempo. Mas nessas corridas eu sonho muita coisa. Eu digo, Deus, podia me dar aí o Euro Milhões aí. Eu ia pegar 1 milhão para esse, 1 milhão para aquele, 1 milhão, eu ia ajudar todo mundo. E aí essa semana ele falou a mesma coisa comigo. Ele disse, e aí tu não ia mais viver pela fé. E aí tu ia viver pelo recurso,
né, que tu acha que ia ser o suficiente para ti, não ia mais viver pela fé. Uma vez nós estávamos fazendo uma missão na Amazônia, né, que era um dos campos missionários que a gente ainda atua lá no Brasil, e teve uma questão no futebol do Brasil, que um jogador tinha que pagar uma multa para poder jogar um confronto contra outra equipe. E essa multa era R$1 milhão. E nós estávamos lá nessa base missionária dizendo assim, nossa, R$1 milhão para jogar um jogo. E aí o outro missionário estava conosco assim, nós dizendo, R$1 milhão, se essa pessoa desse R$1 milhão para obra missionária, nós estava feito. Estava tudo resolvido. Daí ele sabiamente disse assim, usado por Deus, ele disse assim, eu prefiro que 1 milhão de pessoas deem R$1 para a obra missionária do que uma pessoa dê 1 milhão. Porque assim a gente vai multiplicando o coração. Né? Então muitas vezes a gente acha assim que o maior 1 milhão vai resolver todos os nossos problemas. Quando a gente testemunhar de 1 a 1, de grão em grão, né, vai fazer muito mais efeito. É por isso que é bíblico que a gente tem que levar e transmitir a mensagem a todos. Porque senão a gente usava as mídias, a gente usava o ecrã, a gente usava um outdoor, botava o letreiro num avião e botava o avião a passar, Jesus vive, Jesus é a tua liberdade, a tua cura, a tua salvação. Pronto, todo mundo fica sabendo. Quem é que não vê um avião passando? Até onde não chega. Mas não é isso. É ide. Fazei discípulos, testemunhai, leva a mensagem adiante. Senta com pessoas, compartilha, traz para a mesa. É assim que a gente vai. Não é nessa parte. A nossa fé não pode estar na tecnologia, a nossa fé não pode estar num e-mail, num SMS, num WhatsApp. Ela tem que estar no nosso testemunho vivo daquilo que a gente vai fazer. Então, aonde eu vou entrar? Nessa parte, qual é o versículo que eu vou escrever? Hebreus 11 tem 40 versículos. E a partir dali, se nós fôssemos escrever a nossa história pela fé, onde é que eu entraria? Mas eu quero voltar em Hebreus 11, 6. Volta lá para Hebreus 11, 6. Que vai dizer uma das questões que tem que nos inquietar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Ou seja, Ele é a recompensa daquilo que a gente busca. Se nós não crermos, ou seja, a gente sabe o que é fé, a gente entende, mas a gente não crê de todo o nosso coração. De que a fé em Cristo é a salvação. De que pela fé todas as nossas coisas vão ser resolvidas. Mas aí vocês podem dizer, mas Mateus, e se Deus não responder a minha oração? Ou Ele está te dizendo aguarda, ou Ele está te dizendo um não. Não é aí, não é por esse caminho. Porque Ele vai nos responder. E às vezes o aguardar é a resposta que Ele tem, porque o tempo dele é diferente do nosso tempo. Mas aí às vezes não é a nossa fé que está agindo, é a nossa razão, é a nossa ansiedade, é o nosso medo, é a nossa angústia. Né? E como é que... mas eu não... está acabando isso lá em casa. Mas às vezes eu tenho tantas outras coisas que eu posso colocar. Mas é que eu gosto disso, meu padrão é isso, eu tenho que ter isso. Mas aonde está a nossa fé? Está nas coisas? Então qual que é o testemunho que você quer deixar hoje? Qual que é o testemunho que você quer escrever no livro da vida? Pela fé pense nisso. Pela fé pela fé o meu nome, pela fé Mateus fez isso. Pela fé o Mateus tirou a sua família do conforto do seu lar, junto com a sua esposa e os seus filhos, e veio viver num país onde ele não tinha nada, não tinha nenhum documento, nem nada.
E aqui nós estamos. Mas eu não preciso sair da minha casa para viver algo sobrenatural. Eu não preciso sair do meu trabalho para viver algo sobrenatural. Eu posso viver ali onde eu estou. Porque se você orou para estar trabalhando onde você está trabalhando, e Deus respondeu a sua oração, é porque ali Ele quer te usar. Ali Ele quer que a sua fé contagie os outros. Mas muitas vezes nem confessar a nossa fé a gente confessa na frente dos nossos colegas, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos de trabalho. Será que a gente está realmente depositando aquilo que a gente acredita, crê, entende, conhece? Ou será que a gente está deixando isso em segundo plano? Primeiro eu vou ganhar o meu ordenado, o meu vestimento. Para depois, se faltar, eu peço para Deus. Se faltar alguma coisa, ou quando apertar alguma situação, eu falo com Ele. Para Ele me ajudar. Né? Muitas vezes a gente trabalha assim no processo de cura. Eu estou enfermo. Já tomou paracetamol? Já tomou um remédio? Ou você já orou primeiro? Aonde está a sua fé na cura da enfermidade? Né? Então a situação da fé, ela é tão simples, mas ao mesmo tempo ela é tão desafiadora da gente viver. Que a gente possa viver cada vez com mais fé. Que a gente possa ter cada vez mais essa certeza. E a gente pode ter muitas coisas, a gente pode ter muitos benefícios. A gente pode estar tranquilamente hoje, estável, e está tudo certo. Mas a gente não pode se esquecer de onde tudo isso veio. E a gente também não pode se esquecer que nada disso nós vamos levar. Então vamos viver esse sobrenatural hoje. Vamos viver pela fé hoje. Vamos começar a acreditar de que tudo que a gente vai fazer a partir desse momento é pela fé. Muitas vezes a gente fica chateado com algo que se passa no caminho do nosso dia, mas a gente não entende que aquilo muitas vezes é um livramento. Que é Deus colocando a nossa fé em questão para ver por que aquilo está acontecendo e está livrando a gente de alguma coisa. Então que a nossa fé possa ser fortalecida. Que nós possamos ser como esses personagens e continuar escrevendo no livro da vida a história da nossa fé. Aquilo que Deus tem feito de forma sobrenatural. Amém? Que Deus continue abençoando vocês. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu imenso amor, Pai. Obrigado, Pai, porque tu não deixa faltar nada na nossa vida, Pai. E muitas vezes nós queremos atrapalhar os teus planos, Pai. E nós queremos te pedir perdão, Pai. Perdão porque muitas vezes a nossa fé, ela é fraca, ela é incompleta, ela é abalável, Pai. E nós queremos sim mudar isso, Pai. Nós queremos ter uma fé inabalável, Pai. Nós queremos crer, Pai, que tudo está sobre o teu controle. E que tu vais fazer o que é melhor para nós, Pai. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, Pai. Nós queremos sim testemunhar do teu amor. Nós queremos sim escrever histórias que possam edificar vidas, Pai. E que nós possamos ser testemunhos vivos onde quer que a gente vá, Pai. Nos protege, nos guia, Pai. E que a gente possa nos fortalecer em fé contigo. Em nome de Jesus, Paizinho. Amém. Mais uma vez queria agradecer ao irmão por, não só pela sua presença, pelo seu testemunho e pela palavra que partilhou connosco nesta manhã. Cantávamos e ao mesmo tempo creio que o Senhor proporciona todas as coisas. Cantávamos: maravilhoso é te contemplar, maravilhoso é te adorar, maravilhoso é estar na tua presença. E depois há ali aquela frase enigmática: maravilhoso é tocar em tuas vestes. E isso refere-se a quê? O que é isto, tocar nas vestes do Senhor? Lembramos-nos daquela mulher que disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei.
Maravilhoso é ter fé. Maravilhoso é depositar a nossa fé naquele que criou todas as coisas e que tem todo o poder e que pode realmente transformar todas as coisas. Obrigado, irmão. Que o Senhor continue a abençoar-vos e o vosso ministério. Irmãos, ainda na presença do nosso bom Deus, do nosso grandioso Deus, vamos de pé, vamos louvar ao nosso Senhor e vamos engrandecer o seu nome, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a adoração. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia. Sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza. Tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor, louvai ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
ao Senhor. Irmão, agora temos nossas ofertas, nossos dízimos, como a palavra nos diz, cada um contribua segundo o propósito do coração. Não com tristeza, porque, não, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, para honrar o teu nome, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser moldado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor. De amor e esperança aos homens por
honrar o teu nome, Senhor. Oh Deus e Pai, muito obrigada, Pai, mais uma vez pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Teu ser, o Senhor, que nos transmitiu a Tua palavra, Pai. Neste momento, Senhor, queremos agradecer, Pai, pelas ofertas, Senhor, pelos dízimos, Senhor. Então, Senhor, nos capacite, nos dê a sabedoria de usar pela Tua obra, Senhor. Obrigada por cada irmã que ofertou, Pai. Muito obrigada, Pai, por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos agora passar ao nosso momento de motivos de oração e de agradecimento a Deus também. Ok, temos o nosso versículo habitual, como todos nós já sabemos, que começa como: confiam no Senhor, serão como o monte Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125, 1. Amém. Então, nós somos gratos ao nosso bom Deus, ao nosso grandioso Deus, que é fiel, que permanece sempre fiel a nós, às nossas vidas. E queremos dar graças ao nosso bom Deus, porque, como todos nós, ou como quase todos nós já sabemos, a neta mais velha dos nossos pastores, a Yara, viajou na semana passada, aliás, nesta semana, no início desta semana, para a Holanda, e nós damos graças a Deus porque ela já se instalou na Holanda, e pedimos para que continuemos em oração pela Yara, para que Deus continue a ser com ela neste novo processo, nesta nova jornada da sua vida. Também queremos agradecer a Deus pela a saúde da Truz e do GURP também. Agradecemos porque a Truz já se encontra melhor de saúde e está em recuperação. E oramos para que também Deus possa acompanhá-los na viagem de regresso a Portugal. E motivos de oração. Pedimos a Deus para que continue também a cuidar da Tatiana e da Ossana e do António, que Deus possa ser com a sua saúde, com os seus trabalhos, com o seu sustento, e que Deus continue a ser com eles. Oramos também pela Ana, pedimos para que Deus continue a ser com a Ana, com a sua saúde, que Deus também possa ser no resultado da sua biópsia e que Deus, sobretudo, possa ser com a sua saúde. Oramos também pela Sara, pela sua saúde também, para que Deus possa ser com a Sara, para que Deus possa reconstituir a saúde da Sara. E oramos também pelo Johan e pela irmã Isabel, que estão de viagem, que Deus possa trazê-los em segurança até nós, até Portugal. E para mais motivos de oração, para mais motivos de gratidão, temos também a nossa reunião de oração, que costuma ser à terça-feira, às 9 da noite, via Zoom. Não sei se temos aniversários esta semana, não sei se algum irmão fez aniversário esta semana. Creio que não. Ok. Muito bem. Então, vamos passar agora. Ok. Vamos passar então a mais um louvor que vamos cantar ao nosso bom Deus. Descansarei. E realmente vamos fazer deste louvor uma oração ao nosso bom Deus, que o nosso Deus possa ser o nosso descanso, o nosso refúgio, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais de tribulação nas nossas vidas, que nós realmente possamos ter fé no nosso bom Deus, que nós possamos sempre confiar na segurança do nosso bom Deus. Amém. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vai, sobre a tempestade eu voarei.
águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vai, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vai, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Também que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46, 10 e 11. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vai, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vai, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vai, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
Tem sim. É o slide seguinte. Então é o outro aqui. Ok. Houve ali um slide pelo meio que não estava no programa. Mais uma vez, quando estávamos a cantar este último cântico, tens que lá de cima ligar. Hoje o computador não está a querer ajudar e a bateria não está a querer carregar. Não era a bateria? Pronto, já. Tecnologias. As tecnologias. Mas mais uma vez, quando estávamos a cantar este cântico, há uma palavra que está lá, implícita. E essa palavra é aquela que hoje nós refletimos. Não que voemos sobre o mar, mas particularmente lembra-me das palavras de Pedro, quando viu a Jesus caminhar sobre as águas e disse: deixa-me ter contigo. Venha. E ele começou. Mas de repente, a sua fé começou a olhar para as circunstâncias à sua volta, em vez de olhar para aquele que o tinha desafiado a vir ter com ele. Então, se as ondas do mar se erguendo vêm, mesmo assim eu poderei caminhar sobre as águas pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos orar. Ó Senhor, mais uma vez queremos dar-te graças por este tempo passado na tua presença. Dar-te graças, Senhor, pelo privilégio que é podermos te louvar, podermos te adorar, podermos te agradecer por tudo aquilo que tu és e por tudo aquilo que tu tens feito. E continuar, Senhor, a agradecer-te por aquilo que vais fazer, porque nós temos fé que tu não nos desamparas, nem nos abandonas, e estarás connosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Queremos, Senhor, também agradecer por estes nossos irmãos que estiveram connosco, esta família que tu tens chamado para o teu ministério. E certo e seguro, Senhor, que tu lhes vais dar tudo aquilo que eles carecem, a tua direção, para poderem fazer a obra que tu tens destinado para eles. Queremos, Senhor, colocá-los nas tuas mãos. Queremos lembrar os irmãos e irmãs que hoje não estão connosco, por diversas razões, tu sabes os motivos, particularmente aqueles que por motivos de saúde não o podem fazer. Que tu possas fortalecê-los, possas curá-los, possas, Senhor, dar-lhes a saúde que eles carecem e, acima de tudo, a fé que todos nós necessitamos também. Despede-nos com a tua paz. Dá-nos uma semana ricamente abençoada, pois é no nome do teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que tu te pedimos e tu te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo possam ser com todos nós. Amém. Uma boa semana, então, até domingo, se Deus, até terça, via Zoom, ou até domingo, se Deus permitir.